dia, professora. Bom dia, professora. Obrigado pela participação de vocês aqui no Jornal Alvorada. Bom dia. Bom dia. Bom, então eu queria que primeiro vocês falassem um pouquinho do movimento Participa Londrina, o que é esse movimento popular. Bom, o movimento Participa Londrina, ele é um grupo de pessoas que tem se reunido há 2 anos praticamente, de forma sistemática, que procura discutir como se dá o processo de desenvolvimento da cidade. Esse grupo ele é apartidário, é formado com pessoas de diferentes segmentos sociais, trabalhadores, empregadores, funcionários públicos. E a ideia é que você não deixe para outras pessoas o fazer a cidade, e sim discuta, debata e apresente propostas concretas. Nós entendemos que é com uma ampla participação qualificada das pessoas que moram em Londrina que vamos conseguir construir uma cidade mais justa, mais equilibrada, que possa contemplar os interesses dos diversos segmentos da sociedade. Não só aqueles que estão melhor articulados, com maior potencial, poder aquisitivo e poder de influência no poder público, mas também as pessoas que não têm tanta visibilidade no cenário da política, da construção da cidade. Professora. As discussões que unem o grupo tem a ver com a perspectiva de que a cidade e o município é um patrimônio de todos, que nós temos responsabilidade com o futuro, com os que virão e com os que estão aqui, e diante disso a nossa necessidade é de debate permanente para que a sociedade decida os rumos dela própria, tendo em vista que as decisões políticas no âmbito da gestão do território, do âmbito das questões urbanísticas, elas afetam todas as pessoas e principalmente as pessoas que menos estão contempladas nos debates, porque elas têm menos acesso às decisões políticas na cidade por conta da sua condição econômica e a sua dificuldade de se posicionar e se colocar no debate. É uma forma também do cidadão se sentir representado, né? Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho então dos objetivos desse pedido de abertura de comissão especial de inquérito e o porquê que vocês estão focando então essa questão de mudança de zoneamento, porque o foco da ação nesse momento de vocês é essa questão do zoneamento, de mudança de zoneamento, plano diretor, enfim. Exato. O pedido de abertura da Comissão Especial de Inquérito visa promover uma investigação, ao lado do que o Ministério Público já vai fazendo, pela Câmara dos Vereadores, de todos os atos que levaram à alteração de zoneamento, aprovação de lei, aprovação de parcelamento do solo urbano, como que se davam as tratativas que nós não conhecemos para que um determinado espaço do município pudesse ter o seu uso alterado. Enfim, pela própria natureza da Comissão Especial de Inquérito, ela é muito ampla, ela consegue investigar diversos fatores. Obviamente que ela tem um foco principal, que resulta da Operação ZR3, e que é esse processo de alteração e participação de algumas pessoas, como você acabou de falar, foram denunciadas pelo Ministério Público. E também, paralelamente a essa investigação de como se deu o processo na Câmara dos Vereadores, também no CMC, que é o Conselho Municipal da cidade, como que se deu esse processo de análise e emissão de parecer. Porque o CMC, por força da lei do Plano Diretor de Londrina, qualquer alteração de zoneamento é obrigado que esse conselho seja consultado. E após essa consulta, debates, há um parecer desse conselho votado pelos seus membros e que é devolvido para o poder público e depois vai para a Câmara dos Vereadores. E até onde a gente consegue identificar pelas notícias que vocês vêm divulgando, o jornal, também houve algum tipo de participação do Conselho Municipal da cidade nesse processo de alteração da legislação. Então, temos 2 objetivos muito específicos. A CEI ela precisa ser muito concreta, muito direta, que são, resumidamente, analisar no âmbito da Câmara de Vereadores como se deu esse processo de alteração da legislação e no âmbito do Conselho
Conselho Municipal da cidade, também como que se deu esse processo de discussão e emissão de parecer. Professora, como é que a senhora entende que deve ser tratada essa questão de mudança de zoneamento e alterações pontuais? Na verdade, o plano diretor vem sofrendo várias alterações, né? Como é que a senhora entende que deve ser tratada essa questão? Bom, temos lutado publicamente contrariamente à mudança indiscriminada de mudança de zoneamento, por conta da característica que nós temos hoje na legislação a respeito do planejamento da cidade de maneira adequada, de maneira integrada. E qual que tem sido o problema? Toda e qualquer alteração pontual de zoneamento, ela afere um pouco esse conjunto, e ainda que haja e eventualmente possa haver algumas situações pontuais que mereçam esse cuidado, esse tratamento, elas não podem se tornar regra na administração pública. Para isso existe o plano diretor. O plano diretor, pela legislação, ele tem que ser modificado a cada 10 anos, atualizado. Mas esse é o máximo do tempo que se admite a atualização. A qualquer momento que o plano diretor, que é aquele que dá as diretrizes para pensar o zoneamento, para pensar o ordenamento de maneira integrada, a qualquer momento que há sinais de que ele está com problemas, que ele exige a revisão, isso deve acontecer. E não ficar tratando a cidade a partir de mudanças pontuais, porque elas não são... Quando elas são muitas, elas não convergem para o objetivo do plano diretor, que é a perfeita articulação dos diferentes usos urbanos. Quer dizer, fica cheio de penduricalho, né? Um aprova aqui uma coisa, outro muda um zoneamento, um projeto ali, quer dizer, o plano diretor, que deveria ser uma coisa uniforme, né, para pensar a cidade, questão de mobilidade principalmente, ele acaba sendo um monstrengo, né, professora? Sem dúvida, e o problema é, uma vez que você muda um zoneamento numa parte pontual, a gente perde aquela ordem estabelecida no conjunto anteriormente prevista no plano diretor. Então é sempre salutar que, uma vez sendo necessário mexer em zoneamento, que a gente olhe o conjunto novamente, né? Porque uma vez que se faz o desenho do conjunto, supõe-se que a melhor estratégia de ordenamento do espaço urbano. Claro. Professor. Pensando aqui agora num exemplo bem simples, né, para como que é essa alteração pontual de zoneamento, vamos pensar num time de futebol. Você tem lá o goleiro, o meio de campo, o atacante, o lateral, e o técnico tem aquilo na cabeça. O técnico é o planejamento urbano. Ele mais ou menos pensa como que o time vai funcionar. Aí vem o presidente do clube, por algum motivo, sabe-se lá qual, não, vamos trocar aqui o atacante pelo goleiro, o meio de campo pelo zagueiro. O negócio não vai funcionar, porque não é a característica de cada um exercer aquela função. Então, se você tem uma zona ambiental, uma zona de proteção ambiental na cidade, você não vai querer colocar indústria ali. Se você tem uma área que é predominantemente residencial, consolidada, população ali morando, você não vai colocar ali também indústria ou um comércio de alto impacto. Então, a ideia do planejamento e do zoneamento, que faz parte do planejamento, é exatamente essa. É que a cidade funcione como um organismo vivo e que você não coloque peças dentro desse organismo que dificultem que ele funcione corretamente. Bom, e é um problema envolvendo o plano diretor, que primeiro que ele já foi aprovado tardiamente, né, em relação ao plano de 98. E depois disso ele continuou recebendo emendas, quer dizer, e daqui a 10 anos, menos de 10 anos, já tem que ser feito um novo plano diretor. Aí o planejamento vai para o espaço, assim, né? Eu acho que é importante a gente lembrar aos ouvintes que a questão fundamental que envolve o zoneamento, ela só conseguiu ser aprovada em 2015. Embora o nosso plano diretor seja de 2008, e isso não foi ocasional. Não é um problema de dificuldade técnica que teve o município de resolver e aprovar na íntegra o plano diretor. É justamente porque essa questão do uso do solo, ela envolve duas coisas fundamentais. Uma delas é que é possível, por meio de manobras em torno do uso do solo, enriquecer pessoas, mas implodir com o futuro da cidade. Então é uma questão em disputa enorme, são interesses econômicos que
com certeza interferiram de maneira decisiva para que isso levasse 7 anos para ser aprovado. Veja que nós já estamos em 2018 e agora já estamos em fase de revisão do plano diretor, e a lei de uso e ocupação de solo ela é recém-instaurada e já sinalizando para problemas, ou seja, nós temos que tratar o zoneamento como uma peça inseparável do plano diretor e pensar zoneamento articulado ao plano diretor, porque senão a gente cria essa situação que aí sim me parece que é uma situação de insegurança jurídica que depõe contra o interesse econômico e social do município. São 8h20, nós estamos recebendo aqui no Sala de Visitas os professores, né? A professora Eliane Tomiasi Paulino, do Departamento de Geociências da UEL, e o professor de Direito e advogado Miguel Ettinger, eles que são representantes do Movimento Popular Participa Londrina. Professor, como é que a Câmara, eu imagino que vocês, não sei se você esteve na sessão de quinta-feira, né? Como é que a Câmara recebeu esse pedido da CEI? Infelizmente eu não pude participar porque eu estava em atividade lá na UEL. Mas até onde eu sei, foi apresentado o nosso pedido de abertura de comissão especial de inquérito. O atual presidente da Câmara, o vereador Ailton Nantes, leu o requerimento e vai ser dado o prosseguimento normal. Não adianta querer apressar, pular etapas, porque lá para frente vai ser tudo anulado. Então, essa questão de como a Câmara recebeu ou vai receber, acho que na semana depois do Carnaval é que a gente vai ter uma exata noção de como que vai se dar esse andamento. São 7 vereadores que precisam assinar o requerimento para que seja dado prosseguimento a esse pedido, professor? Exato, são 7 vereadores pelo regimento interno da Câmara. O que o Movimento Participa Londrina está fazendo é entrar em contato com os integrantes do movimento para que entre em contato com os seus vereadores, com as pessoas com quem você votou, com quem você tem confiança, e que pressione esse vereador para que assine esse requerimento. Porque quem não pretende abrir as portas de uma investigação clara, com direito de ampla defesa e contraditório, é porque tem alguma coisa amarrada aí para trás. Então a gente está convocando a população de Londrina para que entre em contato com o seu vereador e que fale que tem intenção de que seja aberta a comissão especial de inquérito. Agora, professora, é preciso também que os vereadores estejam, quaisquer que sejam eles, né? Há sempre uma renovação de 4 em 4 anos, mas que os vereadores tenham consciência da importância de se tratar o zoneamento do município de forma séria, né? E que isso visa planejamento a longo prazo, enfim, visa mudanças que a gente quer para a nossa cidade daqui a 20, 30 anos consolidadas. Então é preciso também o engajamento dos próprios vereadores, porque afinal de contas são eles que aprovam as leis, né? Formulam e aprovam as leis. Sem dúvida nenhuma. O que a gente, nesses anos todos de participação, de audiência pública, de discussões internas a respeito de questões de ordenamento territorial que diziam respeito à cidade, tem observado é que nos momentos em que tem as discussões e que a população está lá, a maioria dos vereadores está ausente. Então, se caracterizou na política de Londrina uma compreensão de que quando tem audiência pública não é da esfera dos vereadores, e quando é o momento decisivo em que eles têm o poder do veto, não é? Porque vão assinar as leis que vão entrar em vigor, é o momento que a população, em regra, ela não está lá junto para acompanhar, para verificar, para cobrar dos seus respectivos vereadores. Então, é claro, nós temos uma política pública dividida entre poder executivo, legislativo e judiciário, e temos um pressuposto na legislação em vigor que hoje toda política pública exige controle social. Então, os vereadores, eles têm por responsabilidade do cargo que eles ocupam, a obrigação de estar presente nos fóruns onde a população está lá participando e dizendo como ela também entende que deve ser as decisões que dizem respeito à sua cidade, e por sua vez a população também
tem que estar lá nos momentos em que esses vereadores vão dar a voz decisiva a respeito disso. Então, a participação, ela é mútua, indispensável. Da mesma forma que nós conclamamos a população para participar das decisões, porque sem a população presente fica muito difícil exercer o controle social, da mesma forma nós conclamamos os representantes dessa população que tenham efetivamente o compromisso com aqueles que os colocaram nos lugares que eles estão. Claro. A Eliane colocou muito bem agora que é uma dupla responsabilidade. A primeira da própria população de participar desses momentos. A gente sabe que é difícil, todo mundo trabalha, os horários às vezes não ajudam, mas nós já participamos de audiência pública que não tinha quase ninguém da sociedade lá. Se não for fazer pressão, não vai avançar. Por outro lado, também, os vereadores, como a Eliane colocou, têm essa obrigação, por força do mandato parlamentar, de estar presente nas discussões e também respeitar o que é decidido nas convenções da cidade. Não foi uma, não foram duas vezes em que foram feitas diversas convenções municipais e foram tiradas diretrizes e na hora de se aprovar um projeto de lei, essas diretrizes, toda essa energia que foi gasta pela população, simplesmente ela foi ignorada. Você pega como exemplo o próprio Concidades, que há mais de 8, 9 anos, nas conferências municipais, tem se decidido, deliberado, com ampla participação da sociedade, diga-se de passagem, por um modelo de conselho. E já no final de 2016, um projeto de lei ele foi rejeitado na Câmara dos Vereadores ao arrepio do que já fora decidido em várias conferências municipais. Nós temos agora um novo projeto de lei para novamente alterar a composição desse Conselho da Cidade, deve se chamar Concidades agora, e espero que os vereadores efetivamente ouçam o que a sociedade vem dizendo há praticamente 10 anos, que é uma oxigenação, uma democratização desse conselho que pensa, que discute e que delibera sobre as questões tão importantes para a vida de cada um da cidade. Tá certo. Bom, e claro que uma vez que vocês protocolaram esse pedido de SEI, cobrando uma posição dos vereadores, o movimento vai participar e fiscalizar e acompanhar todo esse procedimento agora, né? Não tenha dúvida, a gente já está bastante mobilizado e seremos várias pessoas lá na Câmara dos Vereadores. Tá certo. Professora, só para a gente encerrar então, por que é importante, a senhora falou dos aspectos, mas por que é importante então a gente sempre estar atento ao plano diretor do município? Porque, como eu sempre digo, a forma como a gente lida com a política de ordenamento urbano, ela implica muito diretamente na vida de todas as pessoas. Ela vai implicar, por exemplo, no preço da passagem de ônibus que a gente paga, no tempo que a gente demora para se deslocar do trabalho para casa, na maneira como nós vamos ter acessibilidade às coisas mais essenciais, como saúde, como educação, onde é que está o posto de saúde, onde é que está a escola, a creche, enfim. O plano diretor, o planejamento urbano, ele mexe fundamentalmente com a vida de todos. E quanto mais as pessoas têm menos poder econômico, mais afetadas elas serão se nós não tivermos um planejamento e uma gestão adequada do espaço. E a gente está falando de urbano aqui, eu gostaria de dizer que não é só urbano. O plano diretor, ele trata do município. Eu estive ontem no campo, num projeto que eu desenvolvo, e coletei relatos de caminhões de feijão que não saíram do campo por causa das chuvas desse mês de janeiro, que foram excessivas, e nós temos, por exemplo, o problema de estradas, que é um problema emergente e grave no município de Londrina. Então, falar de plano diretor é pensar em todas essas coisas essenciais que dizem respeito à vida de todas as pessoas. Por isso que ele é tão importante. E por isso que a gente está sempre aí conclamando a sociedade. Não vai ser o Participa Londrina, não serão meia dúzia de pessoas na Câmara que vão mudar esse conceito de política pública. Nós precisamos dos londrinenses. Nós precisamos de muito, porque os que estão aqui lutando são pessoas que têm suas agendas lotadas, trabalham fora do seu horário e têm
tem todas as suas atribuições. Nós temos que dividir tarefas e essa tarefa é a participação. Quando um está ocupado e não pode, o outro tem que estar lá. Então a gente conclama essa população aí, porque cada um de nós vai ter que dar conta lá na frente para o nosso filho e para o nosso neto o que foi que a gente fez pelo lugar que a gente vive. Tá certo, perfeito. Bom, nós conversamos aqui no Sala de Visitas com os professores Eliane Tomiasi Paulino, professora do Departamento de Geociências da UEL, e também o professor de Direito, advogado Miguel Ettinger. Eles que são membros do movimento Participa Londrina, que teve como ação importante nesta semana o pedido de abertura do protocolo para que a Câmara abra uma comissão especial de inquérito para averiguar os projetos envolvendo aí mudanças de zoneamento na cidade. Obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho e que o movimento continue. A gente que agradece.